E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais um mergulho aqui no Odisseia Textual? Opa, ansiosa já. Hoje a gente vai se aventurar num terreno bem brasileiro, viu? Complexo facilmente ao mesmo tempo. Ascensão da direita no Brasil. É um tema que rende bastante, né? Nossa bússola para essa expedição vai ser o livro O Pobre de Direita, do sociólogo G. Souza. Ah, ótima escolha. O Odisseu é um cara que provoca a gente a pensar fora da caixa, né? E já de cara ele usa uma figura bem inusitada para ilustrar a raiva de uma parcela da população. O Coringa. Sabe aquele... Sim, que paralelo interessante. Pois é. O José argumenta que, assim como o Coringa, muitos brasileiros se sentem completamente à margem, ignorados pelo sistema, humilhados, sabe? Faz sentido. Essa sensação de abandono, de falta de reconhecimento social é um prato cheio para discursos extremistas, né? E o José joga um dado na mesa que é de arrepiar. Quase metade da população brasileira vive uma realidade parecida com a do Coringa. Caramba, é muita gente. E o problema é que essa raiva, muitas vezes, acaba se voltando contra os próprios pares, contra quem está na mesma situação, em vez de mirar em quem realmente detém o poder. É como se o sistema criasse um labirinto, né? As pessoas se perdem e acabam atacando o reflexo da própria dor. Exatamente. E o livro vai desvendando esse labirinto, mostrando como a manipulação da opinião pública não é um fenômeno novo. Ele nos leva lá para os Estados Unidos do início do século XX, por exemplo. Ah, fala do Comitê Kiel. Isso, o comitê que moldou a opinião pública americana a favor da entrada dos IUA na Primeira Guerra Mundial. Maneira sutil de fazer propaganda, né? Pois é. E o José vai ainda mais fundo, mostrando como as ideias de Gustave Le Bon e Gabriel Tarde sobre psicologia das massas influenciaram o Edward Bernays, o pai das relações públicas. O Bernays, o cara que ensinou as empresas a manipular as massas, né? Exatamente. Ele usou as ideias desses psicólogos para desenvolver técnicas de fabricação de consentimento e aplicou tudo isso nas suas campanhas publicitárias. A campanha do bacon da Beech-Nut é um clássico, né? Ele conseguiu transformar bacon no café da manhã americano oficial. É verdade, usou até médicos para endossar um produto. Naquela época, a palavra de um médico era lei. Genial e assustador ao mesmo tempo, né? Moldar os hábitos de consumo de uma nação inteira. E essa genialidade se repetiu em várias campanhas. Ele associou o cigarro Lucky Strike à luta das mulheres pelo voto, por exemplo. Fez o cigarro virar símbolo de liberdade e empoderamento feminino. Nossa, que poder! E o livro conecta o Bernays com figuras como os irmãos Koch, Steve Bannon, né? O que une todos eles? A capacidade de usar sua riqueza e influência para moldar a sociedade de acordo com seus interesses. Controlando a narrativa, né? Moldando a forma como a gente vê o mundo. E muitas vezes essas narrativas escondem agendas perigosíssimas que perpetuam desigualdades e corroem a democracia. O caso da Guatemala é um exemplo brutal disso. O Bernays orquestrou uma campanha de propaganda para derrubar um governo democraticamente eleito. Tudo para defender os interesses da United Fruit Company. É a manipulação em escala macro, com consequências devastadoras para um país inteiro. E o Jesse aponta o Memorando Paul como a gênese da direita moderna. O plano daquele executivo da Philip Morris para combater o que ele via como uma ameaça ao capitalismo americano, né? Exatamente. Ele defendia uma maior influência das corporações na academia, na mídia, no sistema jurídico. Um plano para ocupar todos os espaços de formação de opinião. E o pior é que esse plano não ficou só no papel. Ele semeou a criação de vários think tanks. E muitas vezes se disfarçam de fontes isentas de conhecimento, mas estão a serviço de uma agenda política e econômica específica. E esses movimentos, financiados por grandes fortunas, conseguiram moldar a política americana e global. E gente, como cidadão, precisa entender as regras desse jogo para não sermos pegos de surpresa. Concordo. Precisamos estar a par dos mecanismos de manipulação, entender como a narrativa é controlada. E por falar em controle da narrativa, chegamos a um ponto central do livro: o papel da mídia. O Jesse cita o Rupert Murdoch e a Rede Globo como exemplos de como a concentração da mídia nas mãos de poucos pode ser um problemão para a democracia. Quando a gente só tem acesso a um lado da história, fica difícil formar uma opinião crítica, né? Total. É como viver numa bolha, recebendo informações filtradas, editadas, distorcidas. E aí no Brasil, eles argumentam que o racismo histórico se transformou em algo mais sutil,
o racismo cultural. Que se manifesta em estereótipos, preconceitos disfarçados, microagressões. É como se a gente tivesse trocado o chicote pela culpa, né? Em vez de reconhecer as estruturas que perpetuam o racismo, a gente internaliza a culpa. E ele usa o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, para mostrar como essa ideia do homem cordial acabou reforçando o estereótipo. Eudice questiona como a obra do Buarque de Holanda acabou sendo usada para criar uma imagem idealizada do brasileiro. Uma imagem que esconde as marcas profundas do colonialismo e da escravidão. E o Gessé vai desconstruindo esses mitos, mostrando como eles foram usados para legitimar a dominação de uma elite branca sobre o restante da população. Um processo histórico que a gente precisa entender para desfazer os nós que impedem o Brasil de avançar. E um dos mitos que ele destrincha é o do bandeirante paulista. Ah, sim. Que a gente aprende na escola como heróis desbravadores. Mas o livro joga uma luz crítica sobre essa narrativa. Mostrando como essa imagem heróica foi construída para justificar a supremacia paulista. Exato. Criando aquela falsa dicotomia entre o sul trabalhador e o resto do Brasil preguiçoso. E a gente cai direitinho nessa armadilha, né? Reproduzindo sem questionar as narrativas que nos contam desde a infância. É por isso que o livro do Gessé é tão importante. Ele nos convida a tirar a venda dos olhos, a enxergar a história com um olhar mais crítico. E aí chegamos ao pobre remediado, né? Aquele que sai entre a classe média e os marginalizados. Eles não são ricos, mas também não se identificam com os mais pobres. E essa posição ambígua, esse entre-lugar, cria um terreno fértil para manipulação. Totalmente. É como se eles estivessem sempre olhando para cima, buscando ascender socialmente, mas com medo de cair para baixo. E essa fragilidade os torna presas fáceis para discursos que prometem segurança, ordem e apontam um inimigo fácil. E o livro argumenta que, muitas vezes, esse grupo se agarra a preconceitos e estereótipos para se diferenciar dos mais pobres. Para reforçar a ideia de que eles são melhores, mais esforçados, mais merecedores. E essa necessidade de se afirmar como não pobre acaba sendo explorada pela direita. Que usa essa fragilidade social para construir sua base de apoio. E aí a gente começa a entender como o racismo, a desigualdade e a manipulação se entrelaçam para criar esse cenário explosivo que a gente vê no Brasil. E a religião também entra nessa equação, né? Sim. O Gessé Zesse dedica boa parte do livro à ascensão do evangelicalismo no Brasil, principalmente o neopentecostalismo. E como esse movimento religioso se tornou um ator político importante. Com sua teologia da prosperidade, a ênfase na batalha espiritual contra o mal, a demonização de tudo que é diferente. É como se a religião fosse usada como um escudo para justificar o preconceito, a exclusão, a intolerância. E o livro traz exemplos de como essa demonização se manifesta na vida real. É de partir o coração ver como o discurso religioso pode ser usado para manipular as pessoas. É como se elas abdicassem da sua capacidade crítica em nome da fé. E o livro argumenta que essa abdicação é resultado, em parte, da falta de acesso à educação de qualidade e da manipulação da mídia. Que reforça estereótipos e espalha notícias falsas. E a gente precisa lembrar que o Brasil tem um histórico de desigualdade no acesso à educação. Muita gente não tem acesso a um ensino crítico que permita questionar as informações que recebe. E aí, a mídia, com seu poder de moldar a opinião pública, acaba tendo um papel fundamental na perpetuação dessas narrativas distorcidas. Bora voltar para o nosso mergulho no O Pobre de Direita. Bora. Na primeira parte, a gente viu como a manipulação, o racismo e a desigualdade moldam o cenário. Isso. E agora vamos mergulhar de cabeça nas histórias de vida. Sim. O Gessé traz várias, né? Para mostrar como essas forças se manifestam na vida real. Começando lá em Santa Catarina. Com o F. Ressler. Empresário acredita na superioridade cultural alemã. E culpa os nordestinos pela pobreza do país. Um discurso preconceituoso que, infelizmente, a gente ouve bastante por aí. O Gessé desmonta essa narrativa, né? Mostrando como ela é histórica e estrategicamente construída. Para justificar desigualdades e manter privilégios. Depois vamos para o Rio Grande do Sul. Conheceu o Matheus. Isso. Advogado, votou no Bolsonaro pela agenda econômica liberal. Mas se sente incomodado com o discurso preconceituoso. Ele apresenta uma parcela do eleitorado que apoiou o Bolsonaro. Mas não concorda com tudo, né? Exato. No caso do Matheus, a questão econômica se sobrepôs. Ele comprou a ideia do Estado mínimo. Menos impostos. Mesmo que isso signifique cortes em áreas sociais. Que acabam impactando os mais vulneráveis. E a gente conhece o Geraldo, também gaúcho. Conseguiu um cargo público, né? Por meio de um primo deputado. Mas sonha em entrar para a política de vez. E defende a ideia de bandido bom é bandido morto.
Uma frase que a gente ouve demais no Brasil. E o Jesse argumenta que essa lógica de extermínio, Está ligada ao racismo. porque a maioria dos presos do Brasil é negra ou parda. É como se a violência fosse justificada contra certos grupos. E o livro nos apresenta Ar Kun. Jornalista negra de Chapecó. Sofreu preconceito racial até na família, E vê a cidade como um exemplo da superioridade do trabalho sulista. mostrando como o racismo cultural se manifesta de várias formas. E não podemos esquecer do papel da religião nesse processo, O Jesse dedica um capítulo inteiro ao evangelicalismo, especialmente o neopentecostalismo. que virou uma força política poderosa, né? E o Jesse argumenta que, com sua ênfase na batalha entre Deus e o diabo, ele alimenta um discurso maniqueísta. Que divide o mundo entre bem e mal. E isso se traduz em posições políticas. O inimigo vira a encarnação do mal. E qualquer meio de combatê-lo é justificado. A gente viu isso na demonização do PT. E o livro traz exemplos de como essa demonização acontece na prática. A gente conhece o Wenderson, Jovem negro da periferia de São Paulo. Ou influenciado pela igreja, né? Acredita que o governo protege os ladrões. E que o Bolsonaro defendia a família tradicional. E tem a Marluz. Evangélica acredita que o Bolsa Família acomoda as pessoas. e que os nordestinos são culpados pela pobreza do país. É triste ver como a religião é usada para manipular. É como se as pessoas abrissem mão da sua capacidade crítica em nome da fé. E o Jesse argumenta que essa abdicação É resultado da falta de acesso à educação de qualidade, e da manipulação da mídia, né? reforçando estereótipos e espalhando notícias falsas. O Jesse apresenta a história da Edvani Acredita que o PT é comunista. e que o Lula nunca sai do poder, É como se ela vivesse em um universo paralelo. completamente desconectado da realidade. E essa distorção é, em parte, medo da mudança, né? Apego a valores tradicionais. Crença de que qualquer mudança social é uma ameaça. E a gente vê como esse medo é explorado politicamente. A direita se alimenta da insegurança e da fragilidade das pessoas. Oferecendo soluções fáceis. Respostas prontas. Bodes expiatórios para canalizar frustração. É dividir para conquistar, né? Criar inimigos imaginários para desviar a atenção dos problemas reais. O Jesse nos apresenta o Jefferson, Jovem que estudou filosofia com apoio da igreja. mas acredita que a pauta LGBT+ é um risco para a família. É como se a religião fosse um refúgio, né? Para quem se sente ameaçado pela modernidade, Pela diversidade. pela mudança. E a gente percebe como essa visão de mundo, baseada no medo e na intolerância, acaba limitando as pessoas. O Jefferson, por exemplo, teve a oportunidade de estudar, De ter contato com outras ideias. mas se fecha em uma visão rígida. Que o impede de ver a beleza da diversidade. E essa rigidez, essa incapacidade de dialogar com o diferente. É um dos pilares do discurso da direita. É a busca por um mundo homogêneo, Sem espaço para debate, para crítica. para construir um futuro mais justo. E o livro nos convida a romper com essa lógica, né? Despertar para a realidade. A questionar as narrativas. Desconstruir os preconceitos. PC mostra que a mudança é possível. Mas exige esforço, né? Disposição para o diálogo. E a gente precisa começar essa mudança em nós mesmos. Questionando nossos preconceitos. Nossas crenças. Nossos privilégios. É um processo individual que pode transformar a sociedade. Chegamos na reta final do nosso mergulho no pobre de direita, hein? É verdade. E a pergunta que fica é como a gente escapa dessa teia toda. O Jesse mostra a manipulação, o racismo, a desigualdade. Mas e aí? Qual a saída? E já está algumas pistas, né? E a educação é uma delas. A educação sempre aparece nessas discussões. Mas no caso do o pobre de direita, ele vai além do discurso comum. Sim. Ele defende uma educação que forme cidadãos críticos conscientes. Que saibam questionar a realidade. Exato. Que consigam desmontar as narrativas prontas, as fake news, os discursos de ódio. Uma educação que ensine a pensar por conta própria. A questionar, a duvidar, a buscar diferentes fontes de informação. E além da educação formal, ele fala da importância da solidariedade, né? Romper com essa lógica individualista. Que coloca o pobre contra o pobre, o preto contra o branco, o religioso contra o ateu. A gente precisa se unir e se enxergar como parte de um coletivo. Que busca um futuro mais justo para todo mundo. A gente só consegue construir um país melhor se remar junto, né? Entender que a luta contra o racismo, a pobreza, a manipulação é de todos nós. E o livro nos dá esperança, né? Ele não só critica, ele aponta caminhos. O Jesse mostra que a mudança é possível. Que a gente pode construir um Brasil mais justo, mais igualitário, mais humano. E essa mudança começa na gente, né? Em cada um de nós. Questionando nossos próprios preconceitos, nossas crenças, nossos privilégios. É um processo individual, mas que pode ter um impacto enorme na sociedade.
É como se a gente precisasse se libertar da Matrix, né? Assumir o controle da nossa própria história. Lee, o pobre de direita, é um guia para essa jornada. De autoconhecimento e de transformação social. Para quem quiser se aprofundar, o link para comprar o livro está aqui na descrição do episódio. Vale a pena a leitura, viu? Um livro denso que nos tira da zona de conforto. E a gente se despede por aqui. Mas a conversa continua, né? Esperamos que esse mergulho tenha plantado uma sementinha aí. De inquietação, de curiosidade, de vontade de transformar o Brasil. Valeu, pessoal. Até a próxima. E lembrem-se, a mudança começa com cada um de nós.